Irmãos, quando lemos esse texto de Eclesiastes, capítulo que nós lemos nesta noite, a partir do versículo de número 9, nós observamos que o sábio Salomão, ele faz uma referência não só ao casal, mas também à família. Porque esta referência que ele nos faz neste capítulo serve-nos de exemplo quando vemos Salomão falar acerca de duas pessoas. Ele vai relatar, acho que 2 ou 3 vezes, acerca de 2 pessoas. Quando nós vemos ele relatar acerca da família, acerca de algo em comunhão, de algo amigável. E nós observamos que parece que é o oposto dos dias atuais que nós estamos vivenciando. Nós estamos vivenciando tempos muito difíceis, irmãos. Tempos muito trabalhosos. Talvez se você for um crente que é um crente de oração, um crente que procura viver mais, se esforçar para viver mais pelo Espírito do que até mesmo pela carne, porque a Bíblia diz que os que estão pelo Espírito entendem as coisas do Espírito, e os que estão na carne não entendem as coisas do Espírito, porque um se opõe ao outro. Você vai entender o que eu estou falando nesta noite. No mundo espiritual há uma luta muito grande para poder minar o seio familiar. E nós, como crentes em Cristo Jesus, nós temos um dever, nós temos uma missão muito grande de conservar a nossa família, principalmente os da nossa família. Porque nós observamos que as pessoas fazem campanha nos dias que nós vivemos para todo tipo de coisa, mas ninguém faz uma campanha em prol da sua família. E muitas das vezes o aniversário da nossa vida, ele tenta minar o seio familiar, e muitas dessas pessoas que compõem esta família, elas estão como que de braços cruzados. Se você for observar em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, você pode abrir e ler aí no nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 5, versículo número 8, você vai ver que há uma ordenância de Deus, através do servo Timóteo. Pode abrir aí e ler aí, que eu quero ouvir você ler nesta noite, e que nós devemos cuidar da nossa família. Nós devemos lutar, irmãos, pela nossa família. Quando eu falo de família, eu estou me referindo à família do lar e também à família que nós somos como crentes em Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 5, versículo de número 8. Quem encontrou, leia em nome de Jesus. Ora, se alguém não tem cuidado de Deus e é especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que os descrentes. Então, se alguém não tem cuidado, irmãos, com os da sua casa, a Bíblia vai dizer aí que nós negamos a fé e somos pior do que os descrentes. Então você observa que a própria Bíblia vai falar acerca disso, porque a família, ela é uma instituição divina, uma instituição sagrada. Foi Deus que formou a família. E nós temos por obrigação, irmãos, de estar lutando constantemente a favor da nossa família. Você vai observar em 1 Samuel capítulo 30, acerca do guerreiro, do servo de Deus por nome Davi. Os irmãos que conhecem a história de Davi sabem que Davi, ele sempre estava na guerra, era um homem que estava sempre à frente das batalhas, das grandes batalhas. E em 1 Samuel capítulo 30, a Bíblia diz que Davi, ele foi a uma certa cidade, e ele tinha pedido asilo em uma cidade por nome de Ziklag, e nesta cidade ele deixou lá as suas mulheres, deixou as mulheres dos seus companheiros, dos seus 600 soldados que estavam com ele, e a Bíblia
vai falar acerca de quando Davi retorna, meus irmãos. A Bíblia diz que os amalequitas tinham tomado com muito ímpeto, com muita fúria, aquela cidade. E ele encontrou aquela cidade desvastada pelo fogo. Eles acabaram com tudo. Mas você vai observar também que eles pegaram como prisioneiro a família de Davi, como também a família dos seus companheiros, dos seus soldados. Mas aqui eu aprendo uma coisa, irmãos, que por que eles não destruíram a família de Davi? Por que eles não destruíram a família dos seus companheiros, dos seus soldados? Porque já que eles tinham ouvido falar que Davi era um guerreiro muito forte, já que eles tinham ouvido falar acerca da fama de Davi, e os amalequitas detestavam a Davi, por que eles não aproveitou para poder se vingar de Davi naquele momento? Destruindo a sua família. Eu aprendo que, por que eles não fizeram isso? Porque mesmo Davi sendo um guerreiro, irmãos, Davi estava debaixo da proteção de Deus. Davi estava debaixo da graça de Deus. Então Deus estava cuidando da vida de Davi. É tanto que você vai observar que ele ora ao Senhor. A Bíblia diz que ele vai consultar a Deus, porque quando os seus companheiros chegam e vê a sua família, os seus filhos, as suas filhas, as suas mulheres que tinham sido levadas cativa, a Bíblia vai dizer que os seus companheiros agora queriam apedrejar Davi. E Davi ele faz algo interessante, ele se prostra de joelho e começa a chorar diante de Deus, porque a angústia era muito grande no seu coração. E os seus companheiros agora queriam lhe apedrejar, queriam matar a Davi. Mas a primeira coisa que Davi faz, irmãos, é chorar diante da presença de Deus. E eu pergunto nesta noite, irmão, será que nós estamos chorando diante de Deus pela nossa família? Será que nós abrimos campanha em prol da nossa família? Muitas das vezes, é o que disse aqui, não todas, mas uma parte das famílias, e principalmente cristãos, irmãos, estão atravessando momentos difíceis e momentos trabalhosos no seio da sua família. E nós precisamos, irmãos, tampar as brechas para o adversário. Porque a Bíblia vai falar acerca disso, que nós temos que tampar brecha para o nosso adversário. Porque Ezequiel fala concernente a isso, que Deus, olhando de cima para baixo, não achou um homem sequer que pudesse tampar a brecha. Mas eu quero crer nesta noite que pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, glória a Deus, você nesta noite vai sair daqui com a sua consciência, você vai sair daqui ciente, e glória a Deus que você é um homem ou uma mulher que Deus está à procura nesta noite para poder tampar as brechas de Satanás que porventura queira assolar a sua família. E o nome do Senhor será glorificado. A Bíblia diz que nós temos que carregar, irmãos, a carga uns dos outros. A partir do momento que você carrega a carga do seu esposo, e a esposa carrega a carga da esposa, esse peso fica menor. Alivia mais sobre as responsabilidades. E se tratando como família cristã, a Bíblia diz que nós temos que considerar também o nosso irmão superior a nós mesmos. E a Bíblia diz que nós temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então, se o seu irmão está passando por uma luta no seio familiar, está passando por uma prova, por uma dificuldade no seio familiar, irmãos, nós temos que chorar juntamente com o nosso irmão. Mas chorar como, irmão, pastor? Abrindo um campo de oração, orando por ele, orando por ela. Porque muitas das vezes, irmãos, nós chegamos até mesmo a criticar pela situação que ele está passando. Mas você vai observar na leitura que fizemos aqui nesta noite, que o sábio Salomão vai dizer, melhor ser dois do que um. Porque tem melhor parte do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta. Por isso que é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro está pronto para poder levantar. E eu sei muito bem o que é isso aqui. Eu estou em uma fase, vivenciei a outra fase, estou vivenciando essa fase agora. Acerca de melhor ser dois do que um. Porque há momentos
na nossa vida, irmãos, que você necessita do seu companheiro, da sua companheira. Você vai necessitar de outra pessoa. Então, por isso que Salomão vai dizer, melhor é ser de dois do que um. Porque se um cair, o outro está pronto para poder levantar o seu companheiro. Mas sai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Então, olha a necessidade da comunhão. Olha a necessidade do amor. Olha a necessidade da compaixão, irmãos. E aqui eu falo concernente tanto no seio familiar, como na família cristã, que todos nós somos irmãos em Cristo Jesus, fazemos parte da mesma família. Então, nós observamos que há umas recomendações muito fortes que Salomão deixa acerca desse negócio. Por que Salomão fala acerca disso? Porque ele observava que a importância, a necessidade era muito grande acerca disso. Ora, vista que, eu já disse aqui uma vez, eu não sei porque algumas pessoas casam, e eu gosto muito de ministrar para a família, e às vezes querem viver uma vida de solteiro. E pessoas que já estão alguns anos de casado. Casou e querem viver uma vida de solteiro. Não quer ter aquela vida compromissada, na verdade, quer continuar com as mesmas amizades que tinha antes, e começa a trazer consequências para a família. E eu volto aqui novamente em termos da igreja. Algumas pessoas querem continuar com as mesmas amizades que tinham outrora. E muitas das vezes essas amizades, você ainda não está muito firmado na fé, você não está sólido no espírito da igreja de Jesus, você não está forte espiritualmente, porque ao invés de você influenciar esta pessoa acaba lhe influenciando. Aí você vai minando espiritualmente, não tem vontade de vir para a igreja, não tem vontade de participar dos trabalhos da igreja, porque as amizades, entre aspas, começam a influenciar a sua vida, o mundo na sua vida. Mas a partir do momento que você se aproxima de Deus, que você começa a se fortalecer no Senhor, aí ao invés dessa pessoa lhe influenciar, você que vai influenciar essa pessoa. No nome de Jesus. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, com algumas amizades, entre aspas. E outra coisa, eu disse aqui, numa reunião que nós tivemos aqui, com os líderes, acerca de Neemias. Neemias, ele teve cuidado, tanto com seus inimigos, como também com seus amigos. Você vai ver no texto acerca disso. Porque, às vezes, aqueles que nós temos como amigos, se esses amigos não vigiar, eles podem trazer consequências também na nossa vida. Mas são amigos também. E Neemias tomou cuidado, tanto com os inimigos, como com seus amigos. Porque, aparentemente, Tobias e Sanbalat, eles queriam, na verdade, irmãos, parece que eles estavam querendo ajudar a reconstrução do muro. Mas depois ele vai ter ciência da parte de Deus, porque ele estava constantemente orando, e ele vai entender que, na verdade, eles queriam acabar com a sua vida. Então, a gente tem que tomar um grande cuidado com isso aí. Primeira coisa, irmãos, que acontece, a solidão e descaso são os primeiros sinais que alguma coisa não está bem no seio da família. Ou mais não estão casados, não vivem na mesma casa. Como é que entra a solidão e o descaso? Quando aquela pessoa ele quer ficar isoladamente. Não tem casais assim que, infelizmente, convivem assim, e que eles não conseguem, dormir na mesma cama, que um tem que dormir num lugar e outro tem que dormir em outro. Não consegue ter essa convivência, porque qualquer coisinha se explode. Aí não entra a solidão e o descaso. E quando isso acontece, irmãos, está de fato, de verdade,
demonstrando que alguma coisa não vai bem. Então, por isso que Salomão vai dizer que é melhor dois do que um. Porque os dois, né, melhor ser dois do que um, porque o casal precisa de fato estar unido e de verdade. O casamento, irmãos, é uma instituição de Deus. Tem que estar unido na cumplicidade, tem que estar unido no amor, tem que estar unido na dedicação, né? Tem que estar unido na fidelidade, principalmente na honestidade diante do Senhor, diante de Deus. Tem que estar unido, irmãos. Porque senão o adversário encontra a brecha, entra e destruir o seio familiar. E isso, quando se trata de igreja, também não é diferente. A gente precisa, irmãos, estarmos unidos. Olha o que o salmista vai dizer, Salmo 153, olha como muito suave é que os irmãos vivam em união. Nós precisamos nos unirmos mais. Porque se uma igreja está unida, o adversário não tem de forma nenhuma como beber essa igreja. Porque uma igreja unida, irmãos, ela vai muito longe, ela consegue expandir o Evangelho por dentro de Deus. E aqui eu quero falar, nós estamos lendo ali 30 minutos, acerca de 6 pilares de sustentação, irmãos, de uma família. 6 pilares de sustentação de uma família. Pode ter muito mais pilares, mas eu quero falar apenas de 6. Porque toda casa, toda construção, para ser erguida, ela precisa de algo para sustentar. Esse imóvel que aqui nós estamos precisou das vidas, né? Precisou de algo para poder sustentar, porque senão as paredes não suportavam. E a família também não é diferente. Alguns pilares importantíssimos que Salomão vai tratar aqui, que é preciso para uma família. Ou seja, para a sustentação dessa família. Primeiro pilar, a fé. Porque ele vai dizer melhor os dois do que um. Então, se são os dois, tem que ter fé. Mas onde é que eu acho que vai ter fé? Né? Efésios 5, capítulo 5, lá na sua Bíblia aí, versículo de número 31. Efésios capítulo 5, versículo de número 31. Leia em nome de Jesus. Efésios 5, 31. Efésios capítulo 5, versículo 31. Quem encontrou? Por esta razão, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se ajuntará à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Glória a Deus. Sério. Por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher. Então, a partir do momento, irmãos, que esta pessoa decide sair do conforto da casa do seu pai, né, para conviver juntos, você vai entender que é um ato de fé. Por que é um ato de fé? Porque, apesar do conhecimento pouco que tem, mas cada um vai trazer a sua bagagem. Cada um vai trazer os seus defeitos. Cada um vai trazer as suas manias. Cada um vai trazer também as suas qualidades. Então, nós observamos que ao primeiro pilar de um casamento, de uma família, é a fé. Porque você já observou, as pessoas empregam a fé em uma campanha de libertação. As pessoas empregam a fé em várias campanhas na igreja, mas não empregam a fé, ou seja, não exercitam a fé dentro da família. Então aqui eu vejo um pilar que em muitas casas, muitos casais, muitas famílias, está se glicerando. Ou seja, é aquele pilar que a chuva está batendo, é aquele pilar que as tempestades estão batendo, e de repente vai corroendo, e se não tomarmos cuidado, essa casa pode cair. A fé. Porque a Bíblia diz que a fé é o fundamento das coisas que não se veem. Então, a gente precisa colocar a todo custo, empreendermos a fé dentro da nossa casa. Olha o que Paulo diz, que o justo viverá da fé.
Mas se você recuar, a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer nele. Então, a fé da família, irmãos, ela precisa estar envolta na fé. Às vezes a gente emprega a fé para vir para a igreja, mas não empregamos a fé dentro da nossa casa. Você vai observar que a igreja primitiva, já que eles não tinham templo, uma certa época, um bom tempo não tinham templo, então cada casa era uma igreja. Então, observe como o evangelho cresceu dentro desses lares. Por quê? Porque cada casa, as pessoas empreendiam a fé dentro daquela casa. Então o evangelho crescia, expandia de uma maneira poderosa e gloriosa. Você pode observar isso, acho que às vezes você entra numa casa, pela graça e misericórdia de Deus, você entra, você já sente uma paz. Estou falando na casa de crente. Você já sente uma paz, uma alegria, né? Algo maravilhoso ali. Deus está. Tem casa que é o Éden. Como? Tem casa que é o Éden. Exatamente, tem casa que é o Éden, né? Você sente uma paz, uma alegria, a presença de Deus naquela casa. Mas tem casa que você entra, que você sente. Que o negócio ali não está bom. Por quê? Em vez dos louvores para poder louvar a Deus, entoar ao Senhor, glorificar a Deus, irmãos, são outros louvores que se colocam, outras músicas que não são louvores, outras músicas que se colocam. Aí é onde é que Deus vai habitar nessa casa. Porque na igreja, meu filho, ser crente é muito bom. Aqui todo mundo dá glória a Deus, todo mundo dá aleluia, todo mundo se comporta como crente. Eu quero ver é dentro da sua casa. É lá que você tem que fazer a diferença. Como a Bíblia diz em Malaquias, outra vez tereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então lá é que você vai mostrar toda a sua diferença. Então, o que nós precisamos, irmãos? É colocar Jesus como centro da nossa família. Colocar o Senhor como centro da nossa casa. Porque quando colocamos, irmãos, damos espaço ao Senhor dentro da nossa casa, a situação é uma coisa diferente. Você pode ser até como, a sua família pode ser até como palmeira. As lutas vêm, as provações vêm. Isso é cotidiano da vida. Enquanto a vida estiver, vai ser assim. Mas a palmeira, ela vai ao chão, mas ela não se prostra. Quando passa as lutas, as provações, ela volta para o mesmo lugar. Então, assim, irmãos, é o crente que coloca Jesus como Senhor dentro da sua casa. Jesus como Senhor dentro da sua família. Jesus como Senhor em todos os seus negócios. E quando você coloca Ele como Senhor, Ele toma parte das lutas, Ele toma parte das provações, Ele toma parte das dificuldades. E você passa, e às vezes alguém não entende. Por que esse irmão passa tanta luta, tanta provação dentro da sua casa, está na igreja, está adorando ao Senhor, está glorificando a Deus, está louvando o nome de Jesus? Porque a presença de Deus é muito forte na sua vida. A presença de Deus, irmãos, ela substitui qualquer outra situação que ele possa estar passando. A presença de Deus está constantemente na sua vida. E aí ninguém entende, você deixa muita gente parafuso. Porque a presença do Senhor é na sua vida. Glória a Deus. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Aleluia. Porque é maravilhoso, irmão, termos a presença de Deus na nossa vida. Você pode, como a Bíblia diz, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não há de valor. Aí a Bíblia vai dizer, louco, se te pedires a tua alma, para quem será? É como se estivesse dizendo assim, esta noite, o Senhor vai lhe chamar. E agora? O que você tem feito? Para quem será? Então, irmãos, o importante é a presença, é a graça, é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus, é a bondade de Deus para com as nossas vidas. Isso é o que é importante nas nossas vidas. Segundo pilar, comunicação, irmãos. Você sabia que hoje, eu digo, uma boa parte dos lares já não há mais comunicação. A comunicação está tão arranhada, porque hoje nós temos o tablet, nós temos a internet, nós temos hoje o WhatsApp, tanto nome aí, nós temos hoje os celulares que já vêm com a internet,
Não é verdade? Eu observe uma coisa, entra dentro do lar, você vai ver, está todo mundo ali. Não é? Não há mais essa comunicação entre os lares, entre pais e filhos, né? Eu não digo em todos os lares, né? Mas uma boa parte dos lares já não há mais essa comunicação. E o adversário, irmão, sabendo que isso é uma arma poderosa, uma arma forte, então ele começa a investir nisso aí, para que não haja essa comunicação. Tem irmãos de mais idade aqui, eu não sou tão, né? Eu sou 39. Mas era assim lá em casa, né? O pai e a mãe só almoçava depois que todos os filhos chegassem. São 4. Mas depois que todos chegassem. Né? Havia aquela comunhão, havia aquele respeito. Hoje não. Hoje, um almoça no quarto, outro almoça na sala de frente à TV, outro almoça não sei aonde. Entendeu? Já não há mais aquela comunicação. E eu digo uma coisa com experiência. A comunicação é a chave do sucesso para o casamento. A chave do sucesso para o casamento é a comunicação. Aí aqui eu tenho que falar. A saudosa irmã Marta, meu Deus do céu, ela era fantástica para isso. Porque quando alguma coisa acontecia, ela era fazer isso mesmo. Senta aqui. Senta aqui. Que a gente precisa conversar. Né? E aí a gente conversava, e eu observava que essa comunicação, irmãos, trazia resultados para o nosso casamento. Você já observou que tem casais hoje que parece que eles são mais irmãos do que casados? Porque já não há mais a comunicação dentro do lar. E diga-se de passagem que a mulher, irmãos, ela na verdade, ela procura, porque diz nos estudos que uma mulher ela fala 7.000 palavras por dia, né? Enquanto o homem fala 2.000 palavras, né? Então a mulher, ela sempre vai querer do seu companheiro, né? Sempre está conversando com o seu companheiro, ou seja, ela vai procurar no seu companheiro o seu melhor amigo. O companheiro, né, tem que ser o seu melhor amigo. Porque se não tomar cuidado, ela pode procurar esse melhor amigo em outras localidades. Porque a mulher, ela gosta de conversar. Você já observou? Os irmãos que são casados sabem disso. A irmã está pensando aí. Sabe disso. Você começa a conversar com ela e você quer parar a conversa e você não consegue, porque ela quer conversar mais. Não é verdade? Mas a mulher, ela precisa, irmãos, ter essa comunicação. E há muitos lares hoje que já não há mais essa comunicação. Comunicação que eu falo do diálogo, da conversa, né? De saber como foi o seu dia, né? De saber como é que foi o trabalho, né? De entender e conhecer um ao outro. Há um certo pastor aí que ele fala sobre isso, e ele diz que a comunicação hoje é a televisão. As pessoas se comunicam hoje na televisão, não se comunicam mais um com o outro, mas se comunicam na televisão. Né? Nos programas que passam, nas novelas que passam, nas coisas que passam na televisão. Mas já não há mais essa comunicação. Outra coisa, essa comunicação, irmãos, ela não pode ser, de forma nenhuma, uma comunicação soberba. Abra sua Bíblia aí, Provérbios 13:10. Não pode ser uma comunicação soberba. Eu estive atendendo um certo tempo atrás um casal, uma família, e eu comecei a observar um negócio interessante lá. E todas as vezes que eu ia lá para atender eles, pela situação que estavam passando no tratamento, aí eu dizia assim, o apetite foi eu que comprei. Aí o outro dizia assim, mas a pintura foi eu que dei. A outra dizia assim, mas o fogão foi eu que comprei. Aí a abençoada falava, mas a geladeira foi eu. Por 3 meses, esse arranha-céu da comunicação. Então você vai observar, comunicação arranhada. Então a comunicação ela não pode ser de forma nenhuma, é uma comunicação soberba. Foi eu que comprei, é meu, foi eu que coloquei de forma nenhuma. A partir do momento que você casa,
Né? A Bíblia diz que tornará os dois uma só carne. Então tudo é dos dois. Quem comprou ler aí em nome de Jesus? Nós sofremos, Senhor Jesus, a aconselha, mas com os que se aconselham, se acha a sabedoria. Olha, então a comunicação soberba, ela produz o quê? Contenta. Né? Só produz a confusão. Né? Então, mas no versículo aí seguinte, os irmãos vão observar, os que se aconselham se acha a sabedoria. Então, se você estiver passando uma situação dessa no seu casamento, ou no seio familiar, ou se não com qualquer outra pessoa, o que você deve fazer? Se aconselhar com pessoas que têm para poder lhe dar conselhos. Não há um negócio aí fora que o povo diz assim, se o conselho fosse bom, ninguém dá, não, gentia, né? Mas você deve, isso é lá fora, dentro da igreja não. Você deve estar sempre procurando conselho com as pessoas, né, que têm mais experiências. Olha o que a Bíblia vai nos ensinar. Que as irmãs mais idosas, né, ela tem que ensinar quem? As mais novas, irmãos. Ele está falando no sentido de experiência, né? Experiência, exatamente. As velhas. Então, as irmãs que são mais idôneas, né, estão mais tempo na igreja, né, servindo ao Senhor, têm mais experiência com Deus, né, devem ensinar as mais novas. Né, deve chegar ali próximo da irmã. Não da irmã mesmo? Não? A irmã ninguém veio lá. Então, deve chegar próximo da irmã. Né, que é mais nova, né, e dividir as suas experiências. Então, as irmãs mais idôneas, com mais experiência, a Bíblia diz que você deve ensinar as mais novas. Uma vez eu fui dizer isso com a irmã numa certa congregação, a irmã disse assim, mas como é que eu vou ensinar se a irmã não quer aprender? Não é? Se ela não quer aprender, não aceita ensinar. Não é? Isso acontece, mas, exatamente a soberba, mas fisicamente falando, irmãos, você tenta com amor, você tenta com carinho, né? Através da oração, não é verdade? Porque hoje, irmãos, sabe o que acontece? As pessoas deixam hoje tudo para o pastor da igreja. O pastor da igreja leva uma carga nos seus ombros que não é fácil. Se é para visitar um enfermo, se o pastor não for, ninguém vai. Não é? Se é para fazer um trabalho evangelístico, se o pastor estiver lá, não estiver lá, ninguém vai. Parece que o pastor da igreja é um super-homem. Misericórdia. É como vocês. Já observou isso? Está todo mundo ali, mas se o pastor não tiver, a figura do pastor não tiver, parece que não está nada bem. O pastor no meio, que não sei o quê, é aquela coisa. Você quer outra coisa aqui, lembrei do negócio aqui? Todo mundo pode viajar. Agora o pastor não pode viajar, não. Né? Todos os dias na igreja. Porque no dia que ele faltar, a igreja vai observar, vai perceber. Né, irmão? É um negócio sério, né? Mas é assim mesmo, em nome de Jesus, viu? Então, comunicação, irmãos, é um processo lento de maturidade, de compreender e de se fazer compreendido. Então, essa comunicação é um processo lento e a gente precisa exercitar essa comunicação dentro da nossa família, né? Então, as mulheres têm necessidade de conversar com seu esposo, ter como seu melhor, ou às vezes um grande amigo, porque a Bíblia diz que quem acha uma mulher, lá no livro de Provérbios, acha o quê? Acha uma coisa boa, né? Quem acha uma mulher acha uma coisa boa. Aí o versículo diz, né, no mesmo versículo, a partir do versículo, que ele encontra uma benevolência do Senhor, que coisa maravilhosa. E se a gente for lá para o livro de Gênesis, você vai observar que quando Deus forma a mulher, e logo após ele leva Adão, a Bíblia vai dizer que Deus pegou e levou Adão. Ou seja, Deus estava presenteando Adão. Deus estava dizendo, eu estou me dando agora no momento que é de melhor. Então, meu filho, ame a sua esposa. A Bíblia diz que você tem que amar como Cristo amou a igreja, se entregando por ela.
É fácil? Exatamente, com o amor de Deus. Então você deve amar a sua esposa, né? Olha, visto que às vezes acontece assim. Estão namorando, ficaram noivo, é chocolate todo dia, né? Aqueles presentes, flores, né? Aí vai passando os anos, e aí o chocolate não aparece mais, as flores não aparecem mais. E ainda tem alguns que, me desculpa aqui as irmãs, algumas que se interessam pelos hambúrguer, né? Aí vai hambúrguer, né? E outras acarajé, né? E é um problema. Aí você tem que amar a sua esposa do jeito que ela é. Você tem que entender a linguagem dela e vice-versa. Né? Um entendendo a linguagem do outro. Né? Não é porque ela, né, se se apaixonou pelo hambúrguer que você vai, né, deixar de amá-la. Não é verdade? Você vai deixar de amá-la em forma nenhuma. Né? É sua esposa. E se é sua esposa, você tem que amar de todo o seu coração. Amém? Pronto, então uma comunicação. Outro pilar aqui, irmãos, importante, e tudo isso aqui que eu estou falando, está aí em Eclesiastes 4, versículo 9 ao versículo 12, você vai encontrar isso aí. É porque não dá para a gente terminar aqui, mas vamos lá. Terceiro, socorro ocasional em uma exigência. Se uma família, irmãos, não tiver isso aqui, socorro ocasional em uma exigência, ou pode ser em uma emergência, não há como sustentar uma família, como sustentar um casamento. Você quer ver uma coisa interessante? A partir do momento que Salomão diz assim, melhor dois do que um, por que ele fala concernente isso aí? Porque os dois resistirão mais às lutas, às provações, às dificuldades da vida, né? Os tempéries que a vida oferece. Os dois que estão juntos, eles vão suportar mais. Teve uma situação quando um filho adoece. Né? E eu estou vivenciando isso. O menino adoeceu, vou dar o quê? Vou comprar o quê? Vou fazer o quê? Não é verdade? Mas estando os dois é outra coisa, irmãos. Eu estou falando uma coisa simples. Né? E as lutas, provações do dia a dia. Né? Os dois, outra coisa, eu preguei aqui no Culto de Família falando que, acho que eu me lembro sobre os casais que oram, né, mano? Que oram juntos, né? Outra coisa, você já observou que tem poucos casais hoje oram juntos. Já não oram mais juntos. Né? Porque antes, quando era noivo, e os primeiros meses, ou primeiro ano de casado, até no mesmo copo iam beber água. Era 2 copos, não, a gente vai beber água no mesmo copo. Não é? A beber, né? O prato, queria comer no mesmo prato também. Mas depois já passando o tempo, irmão, é prato seu para lá, né? É copo seu para lá, é copo meu para cá. Prato seu para lá, é prato meu para cá. Né? Mas no início, irmãos, muitos casais faziam isso. Não é verdade? E por orar. Eita, glória a Deus, né? Vamos orar juntos, né? Era um da cama de um lado e outro da cama de outro. Né? E ainda pegava um na mão do outro. Vamos orar. Que Jesus vai abençoar nosso casamento. Que Jesus vai fazer prosperar. Aí os anos vão se passando. Já não oram mais juntos. Né? Já não oram mais juntos. E é bom, irmão. Sabe por quê? Porque talvez você esteja bem espiritualmente. E você não conhece, nesse sentido, o seu companheiro, né? E a partir do momento que você chama ele para orar junto, né? Você acaba criando um elo de fortalecimento espiritual também para com ele. E é fantástico, irmãos, essa oração do casal. Orar junto, né? Pega um na mão do outro e ali começa a clamar a Deus, suplicar ao Senhor. É algo muito forte, viu? É sério, Deus abençoe de uma maneira poderosa, gloriosa.
Né? Daqui a pouco estou fazendo muito dentro de casa. Né? Estão ali sapateando, cheio da graça, cheio da presença de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. A oração, né? Abra sua Bíblia aí, 2 Samuel 10:10. 2 Samuel 10:10. Vamos ler isso aqui. Sobre esse socorro ocasional, ou seja, socorros. Esse socorro ocasional fala de ajuda, fala de você estar próximo da pessoa, fala de você socorrer mesmo a pessoa em termos difíceis, em termos trabalhosos. Por isso que aí Salomão vai dizer, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Quem pode ler aí em nome de Jesus? Isso. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. Fala. Se os filhos forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes que tu, irei a socorrer. Glória a Deus. Sério. Olha que coisa maravilhosa. Os dois eram tão amigos, mas tão ligados um com o outro, que ele disse, olha, se os filhos forem mais fortes do que eu, né? Aí ele disse, tu me virás a minha, ele virá socorrer-me. Aí o outro diz assim, mas rapaz, mas se os filhos de Amon forem mais fortes do que você, eu vou me socorrer. Isso aqui eu achei interessante esse versículo, irmãos. Isso aqui se aplica ao casal, se aplica à família, se aplica à igreja, irmãos, em Cristo Jesus. Então, aí, eu não me lembro agora, mas é uma passagem bíblica também que fala de, foi Abigail, que ela diz, o seu Deus, eu me lembrei, Ruth, né? O seu Deus, hã? Exatamente, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, aonde tu for, eu também irei. Com a sogra, exatamente, falando com a sogra. Olha que coisa interessante. E aplica ao casal, aplica à família, aplica também à igreja. Então, esse terceiro pilar é o socorro ocasional. Né? Em meio à exigência, em meio a uma exigência, né? Você em meio a uma emergência, é quando um está caído, né? Passando por uma situação difícil, uma dificuldade, mas você vai dizer, não, eu estou pronto aqui para poder lhe socorrer, eu estou pronto para poder lhe ajudar, eu estou pronto para poder lhe estender as mãos. E aí, irmãos, há uma harmonia de Deus muito forte, e Deus abençoa de uma maneira poderosa e gloriosa. O quarto pilar que eu coloco aqui, já estamos encerrando, é o carinho mútuo. Não há como um casamento subsistir, irmãos, se não tiver esse carinho. Não há como uma família subsistir, né, nesse quarto pilar, se não tiver esse carinho mútuo. Né? E o carinho aqui a gente fala de uma série de coisas, mas eu vou pular aqui um pouquinho. O quinto, nós entendemos aqui, são as forças unidas. Olha que coisa interessante aqui. Também, se dois dormirem juntos, eles se aguentarão, mas um só como se aguentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, se uma pessoa ir contra uma pessoa, ele pode até resistir aquela pessoa. Mas se ele for contra 2, não tem como ele resistir. Porque 2 é melhor do que 1, ou seja, 2 os 2 são mais fortes. E esse cordão de 3 dobras aqui, irmãos, fala que, antigamente, muitos que gostam de história bíblica, que esse cordão não era feito de barbante, não era feito de fitil, não era feito de linha. Era uma corda especial, resistente até mesmo tempo. E essa terceira dobra aqui, por que essa terceira dobra, né? Essa terceira dobra aqui simboliza a presença de Jesus Cristo. Solidificando o casamento, solidificando a família, solidificando a igreja em meio às dificuldades severas da vida. Simboliza a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê?
eu falei aqui, se você colocar como centro Jesus na sua família, você vai observar que esse cordão, né? Salomão vai falar aqui, que ele não se quebra tão depressa. Então, se Jesus estiver na família, estiver no centro da família, irmãos, esse cordão não vai quebrar tão depressa. Sabe por quê? Porque Jesus é o elo da nossa família. Jesus é o elo, irmãos, da nossa casa. Então, não tem como quebrar tão depressa de forma nenhuma. Porque ainda que queiram prevalecer, né, o adversário queira prevalecer contra a nossa família, mas ele não vai achar guarida, não vai achar brecha, não vai achar espaço de forma nenhuma, porque Jesus vai estar nos guardando e nos protegendo a todo momento e a todo instante. Amém? E o sexto aqui, em que nós falamos aqui, é concernente a Cristo, o próprio Cristo, irmãos. Ele é o sexto pilar de uma família. Então, a partir do momento que você tem Cristo, né, como centro da sua casa, como centro da sua família, esse é o pilar fundamental. E hoje, há muitas famílias dilaceradas porque não tem esse sexto pilar. Então, não tem como subsistir. A casa é até levantada, mas é em cima da areia, não em cima da rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando esta casa está firmada na areia, e aqui fala do lado espiritual, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, a sua casa espiritual, a vida espiritual, está firmada na areia ou firmada na rocha? Porque se estiver firmado na areia, irmãos, a primeira luta, a primeira prova, a primeira dificuldade, o primeiro olhar atravessado, você desiste da caminhada, quer parar de ser crente, não quer mais servir o Senhor, mas se estiver firmado, irmãos, na rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha o que vier, glória a Deus, você vai estar sempre de pé, glorificando e exaltando o nosso Jesus. É como está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você não vai olhar para o irmão da esquerda, nem para o povo da direita, que em frente ou depois, ou também de forma nenhuma. Você vai estar sempre olhando para Jesus, que é o autor, consumador da nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Então, que nós devemos estar cientes desses 6 pilares. O primeiro pilar que eu falei foi o quê? A fé. Segundo pilar, que é a chave do grande sucesso no casamento, né? Ou de uma família. O terceiro pilar, socorro ocasional e uma emergência. Quarto pilar, anotou aí, né? Carinho mútuo. Quinto pilar, força do vida, comunhão. E o sexto pilar, Jesus Cristo. Cristo Jesus. Amém? Que Deus em Cristo assim nos abençoe. Se assim tivermos